Muito bem-vindos a mais uma live do Portal da Deficiência Visual. Eu sou o professor Wagner Maia, proprietário do site Portal da Deficiência Visual. E hoje, no dia que se comemora os 5 anos da Lei Brasileira de Inclusão, nós estamos com a ilustre presença da minha muito querida, não sei se posso chamar de amiga, doutora Maria Aparecida Gugel. Diga. Não, eu digo deve chamar de amiga. Ela, que é subprocuradora-geral do Ministério Público do Trabalho em Brasília, presidente da ANPID, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público das Promotorias de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, ou era da pessoa idosa e com deficiência. Depois ela me corrige se for o caso. Então, doutora Aparecida, primeiramente, te dar as boas-vindas, mas eu esqueci de uma coisa. Pessoas, por favor, me deem um retorno se vocês estão recebendo bem a nossa transmissão, a imagem, a voz minha e da doutora Aparecida, se está tudo certo para vocês. E a gente vai fazer aqui um bate-papo bem tranquilo, com calma, que a doutora Aparecida vai trazer para a gente conhecimentos valiosíssimos sobre os direitos da pessoa com deficiência, os direitos trabalhistas, em relação ao concurso público, à acessibilidade, adaptações no local de trabalho. Então aproveitem essa oportunidade única que nós estamos tendo de vocês fazerem suas perguntas diretamente para ela, que é uma das maiores autoridades no direito da pessoa com deficiência no Brasil. Doutora, muito bem-vinda. Não sei se ainda é necessário mais alguma apresentação. Se eu errei em alguma coisa, sinta-se à vontade agora para cumprimentar os nossos espectadores e começar o seu tema que a senhora achar pertinente, mas acho que antes de tudo valeria a pena a gente dar uma passadinha pela Lei Brasileira de Inclusão, não é? Maravilhoso. Eu agradeço o convite, Wagner, a todos os amigos aqui do Portal Portal da da Deficiência Deficiência. Visual. Isso, Portal da Deficiência Visual, que tenho acompanhado e tem feito assim um trabalho de informação, especialmente informação e conhecimento das leis que trazem os direitos da pessoa com deficiência. Bem, então, eu sou Maria Aparecida Gugel, né? Vou aqui rapidamente tentar fazer uma audiodescrição, não fiz o curso, né, para saber quais são os pressupostos, mas... A regra base é assim, descreva o que você vê, não descreva o que você Pronto, não vê. Só isso resume a audiodescrição de uma maneira suficiente. pronto. Então, eu sou Maria Aparecida Gugel, sou uma mulher já idosa, porque já fiz 60 anos, né? Optei por deixar os cabelos brancos, então eu tenho os cabelos cortados muito curtos e brancos, uso um óculos de aro escuro, estou com uma blusa azul e o meu fundo é parte daqui do meu escritório em casa, né? Onde tem assim muitos livros, algumas coisinhas desenhadas, sabe? Sabe quando o filho dá um presente assim de um desenho, alguma coisa assim? Então tem alguns desenhos expostos lá atrás e livros, né? Porque a gente que opera assim com o direito das pessoas com deficiência e tantos outros direitos dos trabalhadores, a gente tem que ler bastante, né? Então eu até bem pouco tempo era muito do livro físico, né? Então tem uma biblioteca e recentemente eu optei pelo Reader Book, né? Então consigo agora acumular assim centenas e variados livros, o que me dá muita satisfação, né? Então eu começo também dizendo, Wagner, a minha afeição, o meu afeto por você, pelo trabalho que você faz, por essa busca incessante do conhecimento, oportunizar a todos que vêm aqui. Tenho acompanhado algumas lives e tenho visto que a qualidade dos seus palestrantes são fenomenais, né? E essa troca
de informação que leva ao conhecimento dos direitos é a melhor coisa que se faz, né? Porque conhecer o seu direito é se empoderar, né? Tornar-se consciente de um direito que lhe é cabido, que lhe é devido, né? Saber onde buscar esse direito, reclamar sobre o não cumprimento desse direito, denunciar quando esse direito não é cumprido, isso faz parte do dia a dia do cidadão, né, que conquista o seu lugar e se torna cidadão, digamos assim, por inteiro, né, porque o cidadão não é só aquele que vota, é aquele que conhece o seu direito realmente, né? E fico muito feliz também, Wagner, de estar aqui nessa noite de um dia de comemorações à Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei que hoje faz 5 anos, né? Ela foi editada em 6 de julho de 2015, então a gente tem aí um quinquênio, né, de vida para essa lei brasileira de inclusão, que é filha querida da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Né? A montagem, a discussão dessa lei brasileira de inclusão foi moldada, né, assim, a ferro e fogo, né, podemos dizer assim, na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Né? Esse tratado internacional, essa convenção internacional, que é a primeira no Brasil que tem o verdadeiro status de emenda constitucional. Né? Então, a nossa lei brasileira de inclusão, ela é baseada nessa convenção e ela traça direitos indispensáveis na vida da pessoa com deficiência. E uma vida que a gente quer que seja digna, que seja autônoma e que seja independente. Né? Então, por isso, tantos pressupostos, tantas previsões ali dentro que tornam e podem tornar, se a gente conseguir realizar, se a gente conseguir implementar essa lei brasileira de inclusão, tornam a pessoa com deficiência verdadeiramente digna. Né? Então, é esse o propósito da comemoração hoje. Né? Então, cantar parabéns para esses 5 primeiros anos da Lei Brasileira de Inclusão e, ao mesmo tempo, a gente dizer a todos que nada está ganho. Né? A realização de uma lei, ela depende de cada um de nós. Né? Então, seja do ponto de vista individual, ou coletivamente, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, né? Ou coletivamente por meio de instituições representativas, efetivamente representativas do direito e na defesa das pessoas com deficiência, nos conselhos de direitos, né? Nas instituições que se voltam para a defesa desse direito. Então, como disse, temos uma lei, ela é boa, ela pode ser eficaz se nós a conhecermos e nós todos colaborarmos para que ela seja implementada. No mundo jurídico a gente fala assim, implementada, mas é realizada, é tirar do papel, né? Tirar aquilo que está escrito ali, artigo por artigo, e fazer com que ela exista efetivamente na vida da pessoa, em qualquer situação, seja quando a gente fale de saúde, quando a gente fale de educação, de trabalho, de lazer, sei lá, de turismo, transporte, Ela é bem ampla, de né? comunicação, de informação, tudo, absolutamente tudo, né, que contorna a nossa vida de pessoa, de ser humano numa sociedade. Né? Então,
eu quero aqui, com todos e com todas, comemorar a nossa Lei Brasileira de Inclusão e alertar que ela ainda não está ganha. Nós precisamos tirá-la do papel, fazer com que as políticas públicas realmente enfrentem cada seção, cada capítulo, cada artigo, cada inciso, cada parágrafo. Agora, doutora, deixa eu ver se eu consigo puxar a câmera aqui para mim, peraí. Pronto, consegui. Falando um pouco sobre a questão da Lei Brasileira de Inclusão, eu tenho percebido, não sei se é uma impressão de quem está de fora, que as nossas promotorias de pessoas com deficiência do Brasil, elas não funcionam exatamente da mesma maneira. Algumas atendem só direito, só causa coletiva, outras recebem pessoas com demandas individuais de reflexo coletivo, como, por exemplo, uma criança com deficiência que foi impedida de ir para a escola. Eu vejo que tem ministérios públicos que recebem esse tipo de demanda porque ela foi recusada pela deficiência. E eu tenho a impressão de que em alguns estados funciona de um jeito e em alguns de outro. É uma percepção minha ou realmente não existe uma uniformização das promotorias da pessoa com deficiência? Olha, essa minha atividade dentro da ANPID, que é essa associação que congrega, né, membros do Ministério Público, de todos os ministérios públicos, né, o estadual, o do Trabalho Federal e do Tribunal de Contas, né, os MPs junto aos tribunais de contas. Então, nós temos aqui variadas atribuições, né, e dentro da ANPID a gente tem esse privilégio de discutir, de estar com colegas de todo o Brasil, né? O Ministério Público Estadual, ele tem uma particularidade que são as promotorias, né? Mas aí varia muito de estado para estado, ter uma promotoria dirigida para a pessoa com deficiência, ou para a pessoa com deficiência e para a pessoa idosa, ou promotorias que tratem dos direitos humanos lato sensu e lá dentro, né, assim de uma maneira ampla, né, o lato sensu quer dizer de uma maneira ampla, todos os direitos voltados para a pessoa humana, dentre eles os direitos da pessoa com deficiência, né. A questão é que não é só, ou melhor, não é por conta de nós não termos uma uniformidade em termos de promotorias de atendimento aos direitos da pessoa com deficiência, mas a previsão do direito em si, né? Porque o direito da pessoa, ele é multifacetado, né? Ele tem vários campos. Então, por exemplo, quando você trata do direito da família, né? Quando você trata do reconhecimento da capacidade civil da pessoa com deficiência, por exemplo, ela pode ser tratada lá no âmbito de uma promotoria da família, porque envolve a tomada de decisão apoiada, envolve a curatela. Então, depende muito de como está construída, cada promotoria, né? Então, pode variar de um estado para o outro, mas o fato é que todos os ministérios públicos têm uma atenção específica para a pessoa com deficiência, né? E aí, claro, nós temos o direito individual, né? E temos o direito coletivo ou o direito difuso da pessoa com deficiência, que é aquele quando envolve uma comunidade maior, né? O coletivo, aqueles que a gente minimamente pode identificar, e o difuso, aquele que está espalhado na sociedade, né? Quando a gente faz a defesa do direito difuso, quer dizer que a gente está fazendo o direito, está tentando realizar o direito de uma
grande comunidade, né? Quer dizer, de todas as pessoas com deficiência envolvida, mais ou menos quando a gente trata do direito ao consumidor, né? Você tem ações individuais de cada consumidor, mas também você tem aquelas ações coletivas que dizem respeito a uma grande categoria de consumidores. E na área da pessoa com deficiência é exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, há direitos que a gente chama de indisponíveis. Um exemplo é aquele que você cita, que é o direito à educação, né? Então, nenhuma criança poderá ser privada do seu direito de estar matriculada na escola regular. Então, esse, ao mesmo tempo que é um direito coletivo, desculpa, um direito difuso, porque é de todas as crianças com deficiência no Brasil, é um direito individual daquela criança que pode ter sido ou que foi, que teve a sua matrícula recusada na escola, né? Então, há direitos dentro dessa categoria, nessa categorização de direitos, que são direitos indisponíveis. Esses direitos indisponíveis, eles são tratados também individualmente, né? Então, por isso que as promotorias atendem o direito individual, exemplo da educação, exemplo da saúde, né? Mas o que se quer é tratar o direito coletivamente, porque quando você trata esse direito de todo um grupo, um conjunto de pessoas, você vai atender aquele direito que foi já violado ou um direito que poderá ser violado, né? É abstrato, mas é esse o nosso sistema jurídico. E esse sistema, ele foi conquistado também pela sociedade brasileira, né? E conquistado para que o Ministério Público, para que a Defensoria Pública, no caso da pessoa idosa, por exemplo, que a Defensoria Pública também tem para si a, a legitimidade para a ação coletiva, né, a ação civil pública, como a gente chama, né, mas o Ministério Público tem digamos, essa legitimidade, essa forma de corrigir os direitos, né, de adequar os direitos quando eles são violados. Uma maneira é a ação judicial. A outra maneira, que a gente gosta mais, porque ela é mais, digamos, pedagógica, educativa, é essa busca extrajudicial para a solução de um problema, né? Então, é quando o Ministério Público senta com as partes envolvidas e faz, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta. Na nossa percepção, Wagner e todos, essa é a melhor forma. Por quê? Porque você conscientiza a sociedade sobre aquela questão, né? Então, ela é mais, digamos, duradoura, né? Mesmo porque o judiciário tem um tempo para dizer aquele direito, né? E esse tempo, às vezes, ele ultrapassa as próprias urgências das pessoas com deficiência, né? Então, quase sempre a gente prefere a ação extrajudicial, a ação do diálogo, né? Que você senta, você conversa, você conscientiza, ao mesmo tempo você educa, né? Então, a gente tem todas essas facetas aí. E é por isso que você nota essa diferença de ação nas promotorias voltadas para o direito da pessoa com deficiência, né?
Entendido. Mas então, só para ver se eu entendi, quando houver uma diferença de estrutura, vai lá que, por exemplo, um determinado MP tenham mais promotorias e outros tenha menos. Então, eles são autônomos para dividir as atribuições, mas ninguém vai ficar sem atendimento. Se não for na promotoria X, vai ser na Y. Por exemplo, se é uma coisa talvez de educação, não seria lá da deficiência, seria na da educação. Então, a pessoa sempre vai ter um atendimento em alguma promotoria, mesmo que alguma delas seja definida, essa daqui só trabalha com causa coletiva. Quando tem essa restrição, é porque tem uma outra que vai poder atender o difuso. Seria isso? Na verdade, vamos chamar assim, entre aspas, a categoria dos direitos, né? Você bem identificou. Por exemplo, às vezes, aquilo que diz respeito à capacidade civil não esteja sendo tratada lá dentro da promotoria da pessoa com deficiência, mas ela estará sendo tratada certamente na promotoria da família, ou qualquer outro nome que tenha, né? Ou mesmo aquelas promotorias que comportam direitos humanos, né? De uma maneira geral. Então, assim, vai depender, mas eu estou falando aqui do Ministério Público Estadual, né? Porque dentro do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Militar, que compõe esse Ministério Público da União, você tem também formas de tratar as questões, né? O Ministério Público Federal tem lá suas atribuições muito específicas, né? E o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, tem as suas atribuições voltadas para o trabalho, que é o Ministério Público ao qual eu pertenço, né? Que é o Ministério Público do Trabalho. Então, digamos assim, quando se tratar do direito ao trabalho, é o Ministério Público do Trabalho quem vai atuar. Mas pode ser que nessa questão eu precise trabalhar com o Ministério Público Estadual, por exemplo. Isso é muito comum, né? Os ministérios públicos, segundo a sua atribuição, trabalharem em conjunto sobre determinado direito, sobre determinada categoria de direito ou de pessoas detentoras daquele direito, né? Então, é possível também que haja um trabalho em conjunto, né? Na verdade, sabe, Wagner, é isso que a gente tenta sempre fazer, né? Por exemplo, vamos pegar aqui vamos falar do direito à acessibilidade, né? Todas as pessoas com deficiência têm direito à acessibilidade. Muito bem. A acessibilidade, ela é só na educação? Não, a acessibilidade é absolutamente tudo que você pensar, né? Porque se agora a gente estiver aqui nessa nossa conversa, né? Nessa nossa live, e você não tiver condições acessíveis de protagonizar essa nossa conversa aqui como anfitrião, né? Como mediador, se você não tiver os recursos aí à sua mão, os recursos tecnológicos, você não poderá fazê-lo, né? Então, a acessibilidade, ela está em todo lugar, desde a concepção da pessoa com deficiência, que é quando a mãe vai lá ao posto de saúde, ao hospital, fazer o acompanhamento pré-natal. E quando descobre que seu filho tem alguma deficiência, esse corpo médico, esse corpo de assistência médica que a atende, já tem que saber que no momento do parto, ela precisará de apoios específicos, porque essa criança, ao nascer, terá que ter à sua disposição um profissional da saúde habilitado para receber essa criança e dar os devidos cuidados logo ao nascer, e assim sucessivamente, né? Então, a gente só pode pensar
as pessoas com deficiência nesse mundo, nessa nossa sociedade, e aí pensa em qualquer lugar, né? Lá na escola, lá no trabalho, lá no teatro, lá no cinema, em qualquer lugar. Ela precisará desses elementos de acessibilidade para que ela possa efetivamente participar. Senão, ela vai para o teatro, por exemplo, ou vai para o cinema, o que é muito comum, né? E não tem, por exemplo, quando a gente está falando de pessoa com deficiência visual, especialmente as pessoas cegas, se forem para um teatro sem audiodescrição, muito provavelmente só vai ficar ouvindo o diálogo, né? E não vai saber que determinado ator, determinada atriz veste tal roupa, se porta desta ou daquela maneira na cena, né? Que cena é essa? E sucessivamente, né? Então, é esse o conjunto de necessidades que nós temos aqui no mundo da pessoa com deficiência, e cada uma com a sua especificidade, e cada uma com a necessidade de acessibilidade. Algumas mais, com mais no sentido, assim, de Adaptações. diversidade de recursos, né? Diversidade de recursos, né? Adaptações razoáveis, né? E aqui já vamos começar botando conceito, né? Porque é muito importante a gente compreender os conceitos que estão na lei, né? Então, quando a lei fala em acessibilidade, ou melhor, a lei começa falando de desenho universal, né? Então, fazer tudo nesse nosso mundo de maneira que possa atender o maior número possível de pessoas. Não importa a natureza da deficiência, não importa a condição da deficiência. Por exemplo, pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma mulher gestante, pode ser uma pessoa obesa, todos se beneficiam desse desenho universal, que são as condições arquitetônicas pensadas para que todas as pessoas, o maior número de pessoas possam usufruir, correto? Aí você tem o conjunto de elementos de acessibilidade que vai, ora, dizer, olha, as pessoas com deficiência visual precisam daquele outro recurso, a pessoa surda precisa deste e daquele recurso, a pessoa que usa cadeira de rodas precisa deste outro recurso, né? Mas, ao final, você diz assim, bom, estão todos contemplados. O desenho universal atendeu boa parte, as normas de acessibilidade atenderam outra parte, mas a natureza da deficiência daquela pessoa, por conta da sua particularidade, precisa de mais alguma coisa. Precisa de um tratamento diferente aqui. Então, é esse tratamento diferente, é esse recurso diferente, particular, individualizado, que é a adaptação razoável. Então, a adaptação razoável, ela se volta para a necessidade específica de cada pessoa com deficiência. Depois de tudo feito, depois de realizada a acessibilidade. Então, aí vem a necessidade específica do Wagner. O que é que o Wagner precisa, por exemplo, lá no seu ambiente de trabalho, para que ele corresponda à expectativa da boa produtividade, de alcançar os resultados em produtividade, por exemplo, né? Então, o Wagner vai precisar desse recurso, disso e daquilo, para poder, então, dizermos que aquele ambiente de trabalho está acessível. Então, a adaptação razoável
é aquele elemento a mais que vem completar o que as normas de acessibilidade tentaram fazer e fizeram, mas não foram suficientes por causa dessa particularidade que o Wagner precisa lá no seu mundo do trabalho, lá no seu ambiente de trabalho. Isso é adaptação razoável. Adaptação razoável não é, como a gente brinca, né, com os colegas, não é puxadinho, não é derrubar a parede, não é só tornar o banheiro acessível, não é colocar uma rampa. É mais que isso, é muito mais. Esse é o básico, né? Isso é o que todo lugar tem que ter. A acessibilidade, segundo as normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, lá está tudo descrito como é que tem que ser. Por exemplo, no banheiro, o rolo de papel higiênico tem que estar a altura exata para que a pessoa que é usuária de cadeira de rodas possa bem alcançar, né? A pia tem que ter um distanciamento X, a altura do vaso sanitário sem aquele buraco horroroso ali no meio que inventaram que era aquilo que era vaso sanitário acessível, aquilo é para hospital, é para clínica, não é para ambientes, banheiros acessíveis, né? Mas, então, tudo tem que estar na medida certa, no jeito certo, segundo a norma. Porque a acessibilidade ela é contada em centímetros também, né? Milímetros. Se você tem uma porta que não tem a abertura suficiente para atravessar, uma pessoa em cadeira de roda atravessar, aquele lugar já não é acessível. Pode estar tudo correto, mas se não tiver abertura suficiente, ferrou, como se diz, né? Ferrou a acessibilidade daquele lugar. Então, a acessibilidade ela é também contada em milímetros. E tem o outro lado da acessibilidade, que é essa de atitudes, né? Então, por exemplo, quando você está numa empresa, vamos tratar aqui de uma empresa pública, né? Da administração pública indireta. Essa empresa, ela fez, assim, o concurso público, esse concurso público correu maravilhosamente bem, a equipe multiprofissional atendeu a todos, né? O seu concurso foi exemplar. Aí, quando o empregado público é nomeado, né, a empresa pública esquece de fazer estágio probatório, né? Mesmo ali dentro, porque a empresa pública, ela age, ela é híbrida, né? Ela precisa fazer concurso público para o acesso aos empregos públicos, mas quando a pessoa assume, ela já assume lá segundo a consolidação das leis do trabalho. Então, uma parte ela é pública, outra parte ela vai atender à legislação privada, né, do mundo privado, das relações de trabalho. E aí essa empresa pública esquece de acompanhar esse empregado público, de ter lá uma equipe multiprofissional para acompanhar esse empregado público durante o estágio probatório. Pronto. Quebrou aí o sentido do tratamento diferenciado, da acessibilidade, né? Ou seja, quebrou as regras da acessibilidade. Então, certamente não vai fazer a adaptação razoável que o empregado público Wagner precisaria, né? Que precisaria ter a sua estação de trabalho ali, né? Porque Wagner trabalha com questões de informática, programação, etc., etc., né? Se durante o seu estágio probatório lá nessa empresa pública não lhe concederem, por exemplo, um computador com leitor de telas, que é o mínimo, né?
pronto, quebrou uma adaptação razoável, negou entregar ao empregado Wagner a adaptação razoável que ele precisava para continuar a fazer as suas tarefas diárias ali, que Inerentes à função, é né? da sua obrigação, né? Então, já se quebrou aqui um mandamento muito sério, que é adaptar a sua função para o exercício daquela atividade. Ao fazer isso, desmontou todos os mecanismos de acessibilidade, discriminou esse empregado público porque não lhe deu a adaptação razoável, portanto, incorreu em crime, né, praticou crime, porque não conceder adaptação razoável é crime, né, impediu que esse empregado público, no caso Wagner, desenvolvesse as suas atividades e demonstrasse a sua capacidade para o trabalho, foi duplamente discriminado, porque se viu impedido de provar para esse administrador público que tem habilidade e competência para o exercício da atividade, né? Ou seja, acaba que o mecanismo, né, esse elemento que é ao mesmo tempo um recurso, um elemento de acessibilidade e que se mistura com o direito, portanto, a acessibilidade é ao mesmo tempo um recurso e é um direito. E é um direito que leva ao exercício pleno do próprio direito, né? Da acessibilidade. Então, a acessibilidade acaba sendo, nesse nosso mundo, e aqui a gente está dando o exemplo do trabalho, mas ele pode ser transportado para qualquer área da vida, né? Nós estamos falando do trabalho, porque o trabalho é onde a pessoa quer ter dignidade, né? Quer ter autonomia, quer ter independência e, com o fruto desse trabalho, poder viver dignamente, ou seja, buscar sua felicidade, né? Alguns dizem que a gente não encontra essa felicidade, mas aí é outra história filosófica, né? Mas a gente quer dizer que é por meio do trabalho que a pessoa com deficiência, que todos, e a pessoa com deficiência em particular quer, né? Por meio do trabalho, e não só mais aquela antiga concepção, né? Até o advento da Lei Brasileira de Inclusão, que hoje a gente comemora, era só o cumprimento da reserva, né? Dos cargos. Então, cumprir os cargos, né? Cumprir o comando da Lei 8.213 e o comando constitucional da reserva em cargos públicos. Não é só mais isso, né? A reserva ela precisa ser cumprida, a cota ela precisa ser cumprida, porque ela é uma norma de ordem pública e tanto a administração pública quanto as empresas privadas precisam cumprir a cota, mas precisam mais que isso. Precisam dar condições de acessibilidade para que todos ali exerçam a sua atividade de forma autônoma e independente e possa, ao fim e ao cabo, que é o que todo mundo quer, né, ser reconhecido por sua capacidade, por sua habilidade, por sua competência na realização das tarefas. Doutora, uh, tem aqui uns questionamentos a respeito de atribuições dos cargos, umas atribuições um pouco estranhas, como, por exemplo, exigir CNH para uma pessoa que vai fazer concurso para escrivão de determinado órgão público. Então estão perguntando aqui como é que fica essa questão. Eu acho que vai cair na questão da lei que criou o cargo, mas isso aí é com a senhora. E outra coisa também, que já vai para um outro lado,
é a questão dessa falta de acompanhamento, que a senhora falou que é um crime não oferecer acessibilidade, mas assim, essa questão do o que é meio que todo mundo está ouvindo em todos os lugares que vai. O que fazer quando essa pessoa deixa de ser atendida e ainda corre o risco de ganhar um relatório de insubordinação porque reclamou em algum lugar e depois ser colocada para fora no estágio probatório? A gente tem conhecimento de algumas pessoas que passaram os anos todos do estágio probatório tendo que providenciar por conta própria qualquer meio de adaptação, porque o trabalho não oferecia, e chegar no final do estágio probatório, ser exonerado porque não pôde cumprir com plenitude as suas atribuições, enquanto, na verdade, foi o próprio local de trabalho que não forneceu condições para ela. Aí, como é que se faz em relação a esse tipo de situação? Porque, assim, que é um crime bonito, tá tudo escrito lá, todo mundo já sabe, mas, na prática, o que essa pessoa que está lá dentro dessa situação, sem condição nenhuma de trabalho, quais são as alternativas dessa pessoa? Eu acabei te fazendo 2 perguntas, né? Atribuições de cargo para concurso público e o que fazer quando as adaptações não são atendidas. Vamos lá. Então, vamos por parte. Olha, Wagner, eu só quero te dizer que eu tentei acessar o chat, mas ele não me dá autorização, tá? Que estranho. Ele não me dá autorização. Pelo celular, talvez, se a senhora abrir ali pela Não, divulgação, clicar no link. É porque eu estou sem bateria, meu celular está carregando, e eu estou no computador. laptop, Tá. no computador. Eu estou vigiando aqui. Pode. Ele não me autoriza, sabe? Eu clico nele e ele não me deixa. Estranho. Eu só estou vendo você e eu na telinha pequena, mais nada. Mas eu estou vigiando aqui e de vez em quando eu vou trazendo as mais relevantes. Então, beleza. Então, vamos lá. Essa questão das atribuições de cada função, né? Se quiser colocar a senhora mesmo na tela grande aí, para poder ficar servindo de espelho, assim, para ficar bonita. Não, é só clicar aí que a senhora cresce. Não, eu sei, mas eu prefiro olhar para você. Então vamos, é um diálogo. Eu prefiro ter o interlocutor, porque daí, se eu começar a me ver, eu vou olhar assim, meu cabelo tá torto, é porque assim, eu vou confessar a todos e a todas, nessa pandemia, eu tenho tentado fazer o isolamento, né? Então, assim, só saio quando estritamente necessário. E por quê? Como eu já estou, digamos assim, naquele grupo de risco, porque eu fiz os meus 60 anos, né? Então, os meus colegas me poupam. Então, eu trabalho de casa, né? Mas aí, eu quero confessar que quando você vai para o espelho e você não vai para a cabeleireira, e aí o diabinho do corte de cabelo, assim, diz assim, nossa, meu cabelo está ficando muito grande, eu fui lá e eu mesma cortei o cabelo. Vi um tutorial no Google e fui lá e cortei o cabelo. E se eu ficar me olhando agora, você vai achar um monte de defeito. Eu vou começar a achar os buracos que eu deixei, entendeu? Então eu prefiro olhar para você, Wagner. Bom, mas então voltando aqui para a nossa conversa. Essa questão das exigências em cada função, ela tem um regramento que é esse quadro de carreira, né? As definições, cada instituição tem o seu quadro de carreiras. Esse quadro de carreiras, ele vem descritas quais as funções que se exige para cada, digamos assim, para cada função, né? Quais são as tarefas, quais são as atividades de cada função. E uma delas, você fez essa referência ao escrivão. O escrivão, ele acaba sendo multiprofissional, né? Porque ele pode, sim, precisar dirigir um carro para tomar, por exemplo, um depoimento, vamos pensar aqui numa cena de crime, né? Então, esse escrivão,
segundo a regra daquele lugar, né, daquele lugar não, daquela instituição, pode exigir, sim, que dentre as variadas tarefas, ele tenha que saber dirigir. E aí, obviamente, a única possibilidade de a pessoa cega não poder participar de um concurso é aquela em que exige a carteira de habilitação para a condução, né? Porque até então a gente não tem habilitação para pessoas cegas, porque um dia talvez a gente tenha carros, já temos, né, alguns protótipos de carros que andam sozinhos, né? Mas até o momento, a que se saiba, a pessoa com deficiência ainda não pode dirigir, porque para dirigir nós recebemos uma autorização, né? Nós vamos lá, cumprimos os requisitos e recebemos essa autorização para conduzir, né? Então, se naquela descrição das atividades, da função de escrivão, exige a carteira de habilitação para conduzir, automaticamente você elimina a pessoa cega, né? E ela não é, ao que a gente sabe, né, das informações que a gente recebe, ela não digamos assim, padrão no Brasil todo, né? Porque alguns estados têm essa exigência, outros estados não têm, né? Mas o mais importante para saber aqui no nosso mundo do concurso público, né, é que, digamos, a exceção são aquelas atividades, aquelas funções que exigem pré-requisitos, né, cujos requisitos são efetivamente impossíveis de serem praticados pela pessoa com deficiência visual ou pela pessoa cega, né, por conta da própria condição exigida. Uma delas, a de dirigir, né? Para todas as outras, você terá a adaptação nesse concurso público, digamos assim, né, para que a pessoa com deficiência tenha determinados requisitos da prova, tenham adaptação para a pessoa com deficiência, especialmente a pessoa com deficiência visual. Isso ocorre muito com as provas práticas, né? Então, uma pessoa com deficiência visual pode demonstrar, numa prova prática adaptada à sua deficiência, ela demonstrar a sua habilidade, a sua capacidade de desenvolver aquela atividade, tendo a adaptação. O concurso público serve para isso. A prova prática serve para isso, né? Então, tirando a exceção daqueles cargos e funções cujas atividades dependem de uma prévia autorização, né, de uma pré-exigência, as demais, a pessoa com deficiência visual passará pelo crivo da prova técnica, da prova prática adaptada. Ok? Ficou claro isso? Então, assim, o que se pode talvez vir a reclamar é quando as atribuições do edital não estiverem de acordo com a lei que criou aquele cargo. Exatamente. E nesse caso, como que essa pessoa faz essa reclamação? Ou, por exemplo, não sei se caberia aqui também. Tem editais que falam assim, este cargo não oferece vaga para deficientes visuais.
não seria o caso, talvez, de dizer que a pessoa precisa atender a todos os requisitos e só aqueles que atendam a todos os pré-requisitos possam entrar, ao invés de fazer um discurso reverso, né, para quem que não oferece? Eu já cheguei a ver edital assim. E quando a gente vê discrepâncias em editais de concurso, o que deve ser feito? Bem, então veja só. O edital é a lei do concurso, certo? Certo. Um edital de concurso público é a lei daquele concurso. Então, esse edital, ele precisa estar baseado nas normas, nas regras vigentes. Então, se, por exemplo, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que diz que a pessoa com deficiência, em qualquer circunstância, ela terá à sua disposição, obrigatoriamente, recursos de acessibilidade e adaptação razoável, significa que nesse concurso público, todos os requisitos deverão ser cumpridos a partir do atendimento da acessibilidade e adaptação razoável. Correto? Esse digamos assim, é o ponto máximo de um concurso público. É o que a gente chama dentro do concurso público de tratamento diferenciado. A pessoa com deficiência dentro de um concurso público, ela recebe um tratamento diferenciado de maneira a que ela alcance a igualdade de oportunidades com todos os demais candidatos sem deficiência, né? Então, esse tratamento diferenciado, ele decorre da lei, ele é uma regra que a gente precisa cumprir em todos os concursos públicos. Se o concurso público não prevê esse tratamento diferenciado lá no seu edital, já nasce morto, já nasce com defeito, já nasce sobre a necessidade de denunciarmos esse edital, né, ao Ministério Público competente, se for no âmbito estadual, se for no âmbito municipal, para aqueles entes públicos ali da administração pública estadual e municipal, então para o Ministério Público Estadual. Se forem concursos de âmbito federal, né, para o Ministério Público Federal. Se for empresas públicas e sociedade de economia mista, para o Ministério Público do Trabalho, né? Então, a gente tem todos os ministérios públicos atendendo às notícias de fato, às denúncias que dizem respeito a concurso público. O que é que a gente aconselha fazer antes de, digamos assim, a não ser que aquele erro no edital seja tamanho que gere uma discriminação evidente, clara, então vai logo ao Ministério Público denunciar. Se não, você pode apresentar um recurso para a própria administração pública, um recurso não, um requerimento, dizendo, olha, eu sou uma pessoa com deficiência, eu quero me candidatar para a função X, né, e não tem previsão ali de acessibilidade no seu concurso. Olha, eu sequer consegui acessar tornar acessibilizar, esse, né? Tornar esse formulário acessível ou melhorar as regras desse edital do seu concurso público, beleza. O administrador, ele pode rever o seu próprio ato, né? Ele pode, verificando que ele se equivocou, que ele errou, que ele mal dimensionou, ele pode rever o seu próprio ato. Então, ele diz, não, eu vou aqui refazer, né? Mas nem sempre isso é possível, nem sempre o administrador está aberto para isso, né? E aí, quando ele não está aberto para isso, é a ocasião de se fazer a denúncia, né? Por equívocos, por quebra dos parâmetros de equidade,
por falta de tratamento diferenciado, por falta de acessibilidade, por discriminação, por não previsão de vagas para candidatos com deficiência, né? Então, é muito comum isso acontecer, né? Você ter um concurso público e, sem nenhuma explicação, não ter previsão de vagas para pessoa com deficiência. Isso acontece muito, não obstante a gente ter um comando constitucional e legal lá, né? Dizendo, olha, tem que ter reserva, tem que ter vaga reservada para candidato com deficiência, né? Tem uma pessoa aqui escrevendo nos comentários o seguinte: Fernando Gaburri, sou fã desta entrevistada. Deve ser um amigo seu. É meu querido amigo, é meu querido colega. O Fernando Gaburri é promotor de justiça lá na Bahia, né? E ele tem nos ensinado muito, sabe, Fernando? O Fernando também é ampidiano, como a gente chama, ele compõe a Ampid, né? E Fernando entrou com toda a sua capacidade, a sua eloquência, o seu conhecimento. O Fernando é um procurador cego, e Fernando nos ensina a todo momento, né? Então, meu abraço, Fernando. Eu sou tiete dos meus amigos, viu, Wagner? Eu elogio mesmo. Então, bom, então voltando aqui para nossa colocação, né? Então, edital de concurso público mal feito, mal dimensionado, edital de concurso público discriminatório, ele precisa ser denunciado, né? Então, se consegue, por via administrativa, fazer com que o administrador público, por ato próprio, melhore aquele edital, maravilha, vamos em frente. Se o administrador assim não o fez, não reviu o seu próprio ato, denuncie para que a gente busque ali dentro daquelas concepções que estão no edital, verificar onde está depositada, e quase sempre essa discriminação é clara, né? Quem discrimina não discrimina subrepticiamente, por debaixo dos panos, ela é clara, ela é muito aparente, né? Então, a gente verifica se há discriminação, né? Se o administrador, aí agora sim, nesse nível de diálogo com o Ministério Público, rever o ato, muito bom, se não, é o caminho judicial para que aí a justiça determine a revisão daquele edital de concurso público, né? Então, o edital de concurso público, para ser bom, para ser eficaz, para prever todos os direitos, ele tem que dizer, olha, eu tenho esse número de servidores na instituição, né? Na entidade, na instituição, são tantos cargos que eu tenho, X cargos são ocupados por pessoa com deficiência, estou destinando Y cargos para a concorrência geral e Z cargos para pessoas com deficiência, candidatos com deficiência, né? Se o administrador faz isso, a gente tem clareza daquele mundo, daquele grupo, né, que a gente está avaliando. Então, a gente sabe o número de servidores e servidoras total, a gente sabe quantas vagas reservadas ele fará, e ele pode variar até 20%, né? Então, se ele coloca ali, por exemplo, eu tenho um servidor com deficiência na minha instituição, então, como eu sou consciente, como eu conheço a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, como eu conheço a lei da LBI,
como eu conheço o comando constitucional que diz que eu tenho que fazer a reserva de vagas, como eu conheço a Lei 8.112, que diz que é até 20%, e como eu só tenho um candidato com deficiência, eu vou reservar 20% dessas vagas para candidatos com deficiência. Nossa, isso seria o céu de brigadeiro para a implementação desse direito de igualdade de oportunidades para todas as pessoas com deficiência. Doutora, Mas, vá, depois tem uma pergunta, pode ir. sim, mas nem todo o edital é assim, né? Ele vem lá com o número da reserva de postos de trabalho, com a cota, né? Ele diz qual é a cota, ele diz quais são as formas de pedir a acessibilidade e o tratamento diferenciado, ele contém os prazos, obviamente, né? Ele pode conter uma outra questão muito importante e que revela uma desequiparação de igualdade aí, que é exigir do candidato com deficiência que mande pelos correios a comprovação da sua deficiência, né? Já começa a quebra de igualdade, porque você vai ter que gastar uns tostões a mais, né? Uns dinheiros a mais para botar a comprovação de que você tem uma deficiência pelo correio, para que o administrador público receba, né? Então, o ideal é que ele acredite em você, pelo princípio da boa-fé, né? Que ele acredite na sua declaração da sua deficiência, daquilo que você efetivamente precisa para bem realizar a prova, né? E que se ao final você não agiu de boa-fé, lá na frente ele tem mecanismos próprios para te desabilitar da condição ali de reserva de vagas naquele concurso público. Então, o que eu quero dizer com todo esse blá, 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 digamos assim, né? É que atenção ao edital de concurso público. O edital de concurso público é a lei do concurso público. Então, se ele for bem feito, ótimo. Ele vai garantir que todas as pessoas com deficiência estejam naquele certame público em igualdade de oportunidade. Mas se ele não atender aos requisitos mínimos existentes na lei, ele é um edital passível de nulidade de revisão. Ok, eu tô com uma pergunta aqui da Liana Carvalho, de Teresina, pedindo para que a senhora fale um pouco sobre a questão da nomeação. Como se respeitar corretamente a alternância e proporcionalidade. Liana, minha querida amiga Liana, eu também sou tiete da Liana Carvalho, sabe? Minha querida amiga lá de Teresina. Um abraço, Liana. Então, ok, vamos tratar um pouquinho sobre a nomeação. O momento da nomeação é um momento muito particular e que também, se não atentarmos para critérios bastante definidos, podemos incorrer numa prática que era muito comum até bem pouco tempo, e esse tempo ele é demarcado com o decreto 3298 de 1999, quando a gente conseguiu regulamentar uma parte bastante expressiva do concurso público. Uma delas, a nomeação em que se fixaram os critérios de alternância e proporcionalidade. O que é que são esses dois critérios? O critério da alternância, ele diz para o administrador realizar duas listas, né? A lista geral
com todos os candidatos com deficiência, e a lista especial somente com os candidatos com deficiência. O decreto anterior, que foi revogado, ele tratava de lista especial, né? Então, tendo essas duas listas, colocava o administrador na obrigação de lançar mão dessas duas listas para encontrar, segundo o critério da proporcionalidade, né? Esse critério da proporcionalidade, ele diz respeito ao percentual de vagas, né, reservadas naquele concurso público, mais um critério importante, extremamente importante, e que agora, infelizmente, nós deixamos de ter pelo decreto novo, né, que é o percentual mínimo de 5% de candidatos, né? Então, quando nós trabalhamos essas duas listas, um percentual mínimo marcado sempre por esse mínimo de 5%, significava que a gente dizia o quê? Quantos forem os candidatos da lista geral a serem chamados pelo administrador público, do outro lado, esse administrador público teria que ter um percentual equivalente a 5% para chamar os candidatos da lista especial. A tese que eu sempre defendi é de que o segundo colocado já teria que ser o candidato da lista especial, da lista de candidatos com deficiência, né? Em alguns estados, esse critério, né, ele foi aplicado, mas a grande maioria passou a tratar desse chamamento ao tempo da nomeação os 5%, o mínimo de 5%. Né? Então, essa é a regra que vinha sendo aplicada. Alternância e proporcionalidade significa isso. Então, esse edital de concurso, ele tem que trazer essa previsão para que todos saibam como vai se dar essa nomeação, né? E para que a gente cumpra aquele requisito importante de igualdade nesse certame, né? Quer dizer, você realiza várias diferenças, né? Vários critérios diferentes para que o candidato atinja a igualdade de oportunidades ali dentro daquele concurso. E a nomeação, com esses dois critérios de alternância e proporcionalidade, é o que vai efetivamente dizer para o administrador público como ele deverá fazer essa nomeação, né? Então, lançando mão dessas duas listas, as pessoas com deficiência classificadas e a lista geral de todos os candidatos com e sem deficiência, para que você possa, a partir dessas duas listas, também aplicar o princípio da proporcionalidade, cujo mínimo é 5%. Se for menor que 5%, você vai criar desajustes nessa forma de chamar. Por exemplo, por que tem que ser um mínimo de 5%? Para você fechar, quando você fizer as contas, né, para você fechar aquele percentual eleito pelo administrador. Lembremos que ele pode ser, esse percentual das vagas pode ser até 20%, né? Então, por que se elegeu esse 5% mínimo?
né, em cada nomeação, para evitar justamente que o administrador utilizasse percentuais menores. Se ele utilizar percentuais menores que 5, não vai fechar um candidato, a conta não vai fechar. Você não vai ter uma pessoa para chamar, né? Você vai ter frações. Então, fechar em 5% significa que pelo menos uma pessoa o administrador vai ter que chamar, né? E lembrar que se o administrador elegeu, por exemplo, 20% da reserva, nesse momento da proporcionalidade, ele vai ter que chamar 20%. Esse proporcional terá que ser 20%. Porque se ele elegeu esse percentual de 20%, ele já deu um recado para todos nós. Ele já disse: olha, eu não tenho pessoas com deficiência nos meus quadros e eu quero cumprir o comando constitucional. Eu quero ter pessoas com deficiência no meu quadro, né? Então, é por isso que a gente tem esses dois critérios importantes, da alternância e da proporcionalidade nesse momento de nomeação. Isso precisa estar previsto lá no edital. Tem um momento também muito importante na hora da nomeação que diz respeito ao papel da equipe multiprofissional, né? Essa equipe multiprofissional, após nomeação, ela passa, pode ser a mesma do concurso público, mas pode ser constituída outra equipe, né, com os profissionais da área da deficiência, sendo um deles médico, e profissionais da carreira desse candidato com deficiência. Então, no mínimo, você terá 6 pessoas nessa equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional vai acompanhar esse candidato ou esses candidatos com deficiência durante o estágio probatório, que, via de regra, salvo as carreiras, né, diferenciadas, é de 3 anos. Né? Então, durante 3 anos, essa equipe multiprofissional vai acompanhar esse agora servidor, servidora com deficiência, de maneira que diga como é o ambiente de trabalho desse servidor, o que ele necessita para realizar as suas atividades. Vai auxiliar o administrador no momento de fazer a avaliação funcional, né? Então, se o administrador entregou todos os elementos de acessibilidade, todas as tecnologias assistivas, fez a adaptação razoável necessária quando necessária, né? Então, a equipe multiprofissional agora vai passar a acompanhar esse servidor, essa servidora com deficiência, esse empregado público, essa empregada pública com deficiência, né, ao longo desses 3 anos. E vai auxiliar o administrador lá ao final do estágio probatório, dizendo: olha, fulano de tal, fulana de tal, estão aptas aqui para ultrapassarem o estágio probatório e e passarem a fazer parte desse quadro definitivo dessa instituição, né? Pois muito bem, isso é o almejado, isso é o que está descrito na lei. Então, o que eu aconselho sempre aos servidores e servidoras em estágio probatório? Fiquem atentos para cobrar dessa equipe multiprofissional o apoio que, segundo a regra, eles têm que dar, né?
servidor, uma servidora com deficiência, não pode passar os 3 anos de estágio probatório sem ter, pelo menos uma vez a cada trimestre, ter sido ouvido pela equipe multiprofissional, né? Porque não é trimestral a avaliação funcional do servidor, costuma ser trimestral, Ou né? deveria ser. Então, ou deveria ser, né? Então, a cada momento, este candidato, desculpa, não é mais candidato, este servidor e esta servidora tem que estar no acompanhamento, sendo acompanhada pela equipe multiprofissional. Por quê? Porque o ambiente de trabalho ele pode ser dinâmico, a função pode ser dinâmica, apesar dela ter sido descrita lá no edital, que a pessoa vai fazer isto, isto e aquilo, ou a gente sabe que ali no dia a dia do trabalho, algumas atividades da função, elas podem se alterar. Vou dar um exemplo. Agora, nesse momento de pandemia, em que todos estamos praticamente, né, naquelas atividades que podemos estar realizando por meio do trabalho remoto, do teletrabalho ou do home office, né? Muitas das nossas atividades, muitas das maneiras de trabalhar mudaram, porque nós estamos em casa, né? Então, alteraram as nossas jornadas, o plano de trabalho que a gente tinha pode não ser mais o mesmo, os prazos já são outros, né? Porque nós agora estamos trabalhando com prazos de urgência, né? Então, pode ser que esse servidor e essa servidora, que está no curso de um estágio probatório, agora, nesse momento da pandemia, precise de atenção redobrada da equipe multiprofissional, né? Porque o gestor que a estiver acompanhando, o gestor, a gestora, que estiver acompanhando esse servidor, essa servidora com deficiência, muito provavelmente vai ter que ter atenção redobrada para esse, vamos chamar assim, esse plano de trabalho que está sendo realizado por esse servidor e por essa servidora. E qual que vai ser o trabalho dessa equipe multiprofissional agora? Vai ser aferir, conferir quais são as condições de acessibilidade desse servidor, dessa servidora agora em casa, porque o teletrabalho, o trabalho remoto agora é obrigatório para nós, né? Nós, lá o primeiro decreto que sai, ele diz que as pessoas com deficiência deverão ter, e eu volto a dizer tratamento diferenciado, porque é um tratamento diferenciado, porque todas essas pessoas estão no que se denominou chamar grupo de risco, não é? Então, olhem só a dificuldade que a gente poderá ter se nós não tivermos uma equipe multiprofissional devidamente constituída, né? Cumpridora ali das suas preocupações e das suas obrigações para com o candidato com deficiência, para bem aferir essas atividades durante o estágio probatório e durante esse estado de pandemia, né? Então, para dizer que no mundo desse, vamos chamar aqui do mundo do trabalho, né? As questões, elas são dinâmicas também, e precisam desse olhar do administrador público. E no caso do servidor público, da servidora pública, precisa dessa atenção da equipe multiprofissional. Mas tem uma outra coisa que eu quero alertar, né, agora para os nossos servidores e servidoras, né? Foi nomeado, né? Foi chamado para ser nomeado. Aí ele chega lá no departamento, no órgão,
né? E é atendido por um médico. E aí, se ele for atendido por este médico olhar para a pessoa com deficiência, fazer lá a anamnese, como a gente chama, né? Essa radiografia de todas as condições de saúde dessa pessoa com deficiência. Se esse médico ousar unilateralmente carimbar esta pessoa, dizendo que ela não tem aptidão, a deficiência dela não é compatível com as atividades, esse médico precisa ser denunciado, esse administrador público precisa ser denunciado, porque não se faz mais aferição de aptidão ou de compatibilidade de funções entre deficiência e atividade-função, né? Esse é um trabalho que não mais é permitido segundo as regras atuais, né? Então, o médico, ele simplesmente se encarrega de fazer como é que chama isso? A A verificação da anamnese. existência ou não da deficiência, né? Não, a anamnese desse trabalhador, desse servidor. Ele vai conferir a deficiência que esse agora, né, nomeado disse ter, que deficiência era essa, que natureza de deficiência era essa, se era física, se era mental, se era intelectual, se era sensorial, surdo ou cego, baixa visão ou surdo oralizado, e por aí vai, né? É só essa, digamos, entre aspas, conferência. Eu vou conferir como médico se a deficiência declarada é a mesma que eu estou aqui conferindo. E aí eu vou fazer a anamnese, eu vou fazer a aferição das condições físicas dessa pessoa. Para quê? Para os prontuários ali futuros, né, de, por exemplo, no caso da pessoa com deficiência, que tem tempo especial para aposentadoria, né? Então, faz-se uma radiografia dessa pessoa que vai acompanhá-la até os últimos dias, quando ela conquista finalmente a aposentadoria. Então, é isto que o médico vai fazer. O médico não vai dar nenhuma opinião sobre a deficiência da pessoa em relação ao cargo que ela vai exercer. Né? Não existe mais isso. Esta atividade é própria da equipe multiprofissional, que vai acompanhar este servidor, esta servidora, ao longo do estágio probatório e, ao final, vai dizer se ela tem condições de se manter nesse serviço público, né, nessa atividade, mas também para isso o administrador público terá que ter colaborado, porque ele terá que ter fornecido todas as ferramentas necessárias, né, de acessibilidade e, quando necessário, a adaptação razoável, para que esse servidor, essa servidora possam finalmente demonstrar as suas habilidades e as suas competências, né? Então, este é o começo, meio e fim de um concurso público, né? Muito bem. E aí, o administrador público não está fazendo o que tem que fazer. Não criou a equipe multiprofissional, ou criou essa equipe multiprofissional e essa equipe multiprofissional não atua, ou atua de forma desleixada, não sabe o que está se passando com esse servidor, com essa servidora, deixou de providenciar todas
as questões lá de acessibilidade, o que fazer, né? Primeiro, você tem que tentar, claro, ali, com os recursos administrativos à sua disposição, levar ao conhecimento desse administrador responsável, porque todos nós temos um chefe, né? Então, levar ao conhecimento desse chefe que as regras, os regulamentos que fazem com que eu, com deficiência, ou com qualquer pessoa com deficiência, esteja ali naquele momento sendo atendida. Muito bem, esse administrador, tomando ciência dessas faltas, desses descumprimentos das regras, ele pode tomar atitude. Se ele não tomar atitude, aí sim, mais uma vez, a gente leva essa denúncia para fora. Então, vamos acionar os órgãos fiscalizadores, nesse caso, o Ministério Público, né? Qual seria o Ministério Público nessa situação trabalhista? Bom, aí mais uma vez a gente volta lá na atribuição. Se for ente do governo ou do municipal, governamental ou municipal, Ministério Público Estadual, né? Se for órgãos federais, Ministério Público Federal. O Ministério Público do Trabalho, mais uma vez aqui, só vai agir em relação a empresas públicas e sociedade de economia mista, né? Aí cabe ao Ministério Público do Trabalho, tá? Ou seja, o CLT é com o Ministério Público do Trabalho. Não sendo CLT, sendo estatutário, é no estadual ou federal? Exatamente. E tem uma outra questão que eu acho que o movimento, e agora eu vou falar politicamente, tá? O movimento de pessoas com deficiência, ao longo de sua história, deixou de cobrar dos sindicatos respectivos a sua função de representatividade também desse trabalhador com deficiência, desse servidor com deficiência. Então, eu acho que é muito próprio, né, que o servidor com deficiência, porque toda a categoria tem o sindicato representativo, correto? Da classe trabalhadora. Da classe trabalhadora e no serviço público. Nós temos sindicatos representativos das categorias. Por exemplo, vou falar aqui do Ministério Público, né? Nós temos a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. No âmbito dos servidores públicos, nós temos os sindicatos que representam os nossos servidores públicos. Então, nós precisamos encaminhar para os sindicatos esses descumprimentos, né? Eu ia falar denúncia, mas não é o termo próprio, mas levar ao conhecimento dos nossos sindicatos os descumprimentos também das regras no âmbito da administração pública, né? Para que o sindicato possa agir junto ao gestor público, junto ao administrador, né? Então, aqui no âmbito da Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ou no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, né? Nós temos sindicatos representativos e nós precisamos levar também ao conhecimento dessa nossa representação o que acontece no dia a dia das nossas atividades, para que eles possam bem nos representar, dialogar com esse administrador público, né? No mundo do trabalho, no mundo das relações privadas de trabalho, também existe uma lacuna aí de os trabalhadores com deficiência também insistirem com os seus sindicatos representativos
que correspondam a bem representá-los, né? Quando forem discutir lá as questões relacionadas a salários, a remunerações, por que não discutir também questões de acessibilidade no mundo do trabalho? Verdade. Compreendem? Que tem uma lacuna aí que a gente tem que começar a pensar, a preencher, A ocupar esse né? espaço que também é nosso, né? Exatamente. Porque a pessoa normalmente ela Os se sente muito sozinha e ela acha que Colocar o vídeo de prova. e ela acha que não vai ter jeito para a situação dela e ela acaba ficando ali sozinha na situação, tendo lugares para procurar, né? Que seria, no caso, o sindicato, o Ministério Público, mas como isso nunca foi feito, não se criou esse costume da gente reivindicar o direito através do sindicato, através do Ministério Público. Eu já vi deficientes visuais aí que sofreram assédio moral, o estágio probatório inteiro, foram exonerados ao término do estágio probatório e não sabiam nem do mandado de segurança que tinha à disposição nos 120 dias lá para tentar reaver o cargo e perderam. Então a gente precisa difundir mais tudo isso, né? Diga. É por isso que eu volto a insistir, sabe, Wagner, desde lá do começo da nossa conversa. O papel que você tem aqui dentro do portal, ele é muito importante, porque você faz conhecer o direito. A pessoa que conhece o seu direito dificilmente é enrolada, dificilmente é passiva, né? A gente tem que sair desse mundo da passividade. E sair dessa passividade envolve necessariamente conhecer o seu direito, né? Então, você veja como é possível servidor e servidora com deficiência visual passar 3 anos dentro de um órgão sem ter sido acompanhado ou acompanhada por uma equipe multiprofissional que pelo menos com quem ele pelo menos pudesse dizer, olha, do jeito que está, eu estou subaproveitado. Vocês não querem pensar uma outra forma de eu desenvolver o meu trabalho? Porque ninguém quer ir para uma atividade e ficar lá dentro esquecida. O que a gente quer com o trabalho é produzir, ser reconhecido ou ser reconhecida, né? E ocupar esse espaço, mas de forma digna, né? Ninguém quer que se faça lá um puxadinho e coloque lá todos os servidores e servidoras com deficiência. Não é isso. Ninguém quer isso. Ninguém suporta isso, né? Mas a questão cultural, ela é ainda tão, digamos assim, pouco envolvida nas discussões, né? Que o simples fato de você dizer, olha, você pode ter voz, pode causar surpresa na pessoa. Mas eu tenho voz como? De que maneira? Primeiro, você próprio, né? Segundo, por meio do seu sindicato representativo ou da sua instituição representativa, né? Porque qual é a cultura aqui, qual é a prática no país, né? A pessoa com deficiência, ela passou a ser representada por instituições de defesa da pessoa com deficiência, né? Ninguém chegou para ela e disse, olha, se você estiver trabalhando, vai lá reivindicar no seu sindicato, afinal de contas, você recolhe a contribuição sindical. Ora, né? Então, ninguém disse para essa pessoa que ela tem outras possibilidades. No mundo do trabalho, ela tem outras possibilidades. Então, ninguém disse isso para ela. Ela não sabia,
ou ela encontrou um sindicato que também não está nem aí para a pessoa com deficiência, e com raríssimas exceções, essa foi a prática usual, né? E também não dá para recriminar, porque você não teve sindicalistas ou pessoas com deficiência sindicalistas que comprassem essa bandeira, ou seja, a gente passa a maior parte do tempo não ocupando os espaços políticos, né? E espaço político também é esse, né? De você ser representado pelo seu sindicato, de você ser bem representada pela sua instituição escolhida de defesa de direitos, por você não trabalhar ali a sua instituição e fazê-la compor um conselho de direitos, porque conselho de direito também é um espaço político, né? Onde você vai e você leva a sua reivindicação, porque é a partir das discussões dentro de um conselho de direito que você constrói políticas públicas, boas políticas públicas, visando ao direito, ao cumprimento dos direitos da pessoa com deficiência, né? Então, tem espaços que precisam ser ocupados por pessoas com deficiência. E todas as naturezas de deficiência. Aqui, especificamente, nós estamos falando para uma comunidade, para um grupo de pessoas com deficiência visual, né? Mas a gente tem que alargar sempre a nossa forma de falar, né? E todas as pessoas com deficiência merecem essa participação nesses espaços políticos, né? Que as pessoas negras, as pessoas pretas, principalmente as mulheres negras, falam um termo que é muito legal, que é o lugar de fala, e que no mundo da pessoa com deficiência é o nada sobre nós sem nós, né? Então, todos esses espaços políticos, além do conhecer o direito, mas ocupar esses espaços políticos, né? E saber que é ali dentro que você vai organizar a maneira de pensar, a maneira de encaminhar a política pública, mas, sobretudo, a maneira de educar para a cidadania, né? E quando você ocupa os seus espaços políticos, você está exercendo direitos de cidadão, de cidadã. Você está exercendo cidadania, né? E aí, meus caros e minhas caras, ninguém retrocede em direitos. Por que que hoje há tantas tentativas em retroceder direitos? Né? Porque se conta sempre com a ignorância do direito conquistado. Sendo os direitos que você tem poder, né? E principalmente o poder de reivindicar. Doutora, não sei se a senhora ainda vai falar de algum outro assunto, mas eu queria te pedir que antes de encerrar falasse do livro sobre o concurso público. Ah, pois não. Então, nossa, Wagner, a gente falou muito, tem que controlar a minha língua, cara, não pode me deixar solta assim num espaço. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. Não pode me deixar solta nesse espaço virtual, viu, Wagner? Conversar é bom, vamos lá. Mas eu fico feliz. Daí depois, se você quiser editar, cortar e tal, fique à vontade. Eu vou colocar tá? a imagem que faltou aqui, mas não vou fazer cortes. Tá certo. Bom, então, sobre o livro, esse livro Pessoas com Deficiência e o Direito ao Concurso Público, ele trata justamente dessa reserva de cargos em empregos públicos na administração pública direta e indireta. Esse livro é o meu xodó, ele está na 4ª edição, ele foi recentemente
revisado, né, já com o advento desse decreto novo, que eu sequer guardei ainda o número desse De decreto que Michel fez Temer, né? alterações. Exatamente, aquele. A gente sempre tem uns retrocessos significativos, mas a gente tenta superá-los com a convenção, com a Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, esse livro, ele é gratuito, ele pode ser consultado, ele pode ser baixado, copiado, desde que cite a fonte, obviamente, né? Mas ele está no site da Ampid, que é www.ampid.org.br, na barrinha de publicações. Clicou na barrinha de publicações, vem ali artigos e livros. Ele está em livros, ele está ali na sua integralidade. É de todos, é para todos, usem e abusem, e eu sempre, na medida que tenho tempo, eu vou fazendo as revisões, né? Vou guardando aí as alterações e vou fazendo a revisão. Ele é de todos nós. Doutora, antes da gente terminar, uma coisa que eu estou lembrando aqui, que pode ser que eu esqueça depois. O secretário nacional de Justiça, o Cláudio Panoeiro, se eu não me engano, que é deficiente visual, ele está se colocando como uma pessoa aberta às lideranças das pessoas com deficiência, a causas de pessoa com deficiência, para que ele possa tentar fazer o possível dentro do governo para colaborar com a gente. Então, já que a senhora está em Brasília, ou não sei, acho que sim, ou São Paulo, onde é que é? Brasília. Então, tenta aproximação com ele, porque ele está disponível para ver o que precisa ser ajustado em decretos e tudo mais. Então, já que ele se declarou assim disponível para tentar ajudar na causa da pessoa com deficiência, independente de causas políticas, eu acho que a coletividade da pessoa com deficiência tem que estar acima de qualquer governo, porque o governo passa, mas os direitos, o que foi escrito ali, depois para mudar dá muito trabalho. Então, se possível, tenta aproveitar essa disponibilidade dele para tentar uma aproximação, talvez. Certamente, vou procurá-lo sim, Wagner. Obrigada pela lembrança. E a gente sim tem que ocupar esses espaços, né? E quando os espaços não são, digamos, amigáveis, a gente tem que fazer o diálogo institucional, né? É isso que a gente faz. Eu aprendi isso ao longo da minha carreira no Ministério Público, né? Para nós não importa o governo que estiver. O que importa é que a gente consiga encaminhar as políticas públicas e fazer valer o direito, né? E o direito da pessoa com deficiência é muito caro, né, para todos nós, e ele precisa ser cuidado e principalmente protegido para que não haja retrocesso, né? Então, estamos sempre abertos ao diálogo, sim, Wagner e todas as pessoas que nos ouvem. Ok, Muito então, doutora, obrigada. agradecer aí e Obrigada fazer pela sua atenção. despedida. Também agradeço muito, Wagner, ao convite. Quero dizer que estou sempre à disposição, sempre que precisar tratar um tema assim que eu possa também, né, que seja da minha, digamos assim, que esteja aqui na minha área de conhecimento, pode contar comigo. Estou aberta às conversas. Adoro uma conversa. Muito obrigado mais uma vez, uma honra imensa aqui a gente receber a senhora no nosso canal. E quem sabe algum dia a gente volta a se encontrar aqui ou em Brasília, quando isso tudo passar, quando isso tudo acabar, porque a gente tem que ocupar também o espaço daquele congresso para nos fazer ouvir novamente. Doutora, Exatamente. muito obrigado, fique com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço, Wagner, abraço a todos os amigos que estavam aqui, abraço a todos. Calma aí que eu vou interromper a gravação. OBS, modo estúdio para gravação, caixa de seleção, marcar interromper transmissão, caixa de interromper transmissão, interrupção.